Olá, aluno. Olá, aluna. E aí? Tudo bem com você? Tranquilo, na paz, de boa? Como diz a galera aí, suave na nave, mano? Nós vamos finalizar o nosso assunto sobre a arte clássica, certinho? Nós já vimos aí algumas particularidades da arte clássica, né? Já podemos estudar um pouquinho sobre algumas características dela. E nós vamos finalizar falando um pouquinho sobre a escultura grega, tá? Quando se fala na arte clássica, é impossível se falar em arte clássica e não se falar nas esculturas que a Grécia produzia, do seu trabalho, da sua perfeição, da sua importância para até para depois, como nós vimos no Renascimento, né, nas aulas anteriores, até a importância para a influência de outros estilos, o Renascimento e tantos outros estilos por aí vão. Mas antes de iniciar esta aula, o tio gostaria de dar um pequeno lembrete para você. Quando eu vou à plataforma e eu posto minha aula, eu faço um corpo desta aula, ou seja, eu vou trazendo informações e cada informação ela vem dividida em um bloco diferente. Introdução, aula, material complementar, contextualizando a aula, às vezes algum aviso, conclusão, assim eu vou indo até terminá-la. Eu quero pedir a você que assista não, perdão. Eu quero pedir a você que leia todo o corpo da aula. Professor, eu assisti sua aula. Pronto, assisti seu vídeo. Eu estou saindo para assistir outra. Não. Abaixo do vídeo tem mais coisas. Abaixo do texto tem mais coisas. Né? Abaixo tem as atividades, as devolutivas, tem mensagens. Tem um texto que às vezes eu coloco um cardzinho com algum texto. Faço um vídeo extra além desse, explicando alguma coisa, comentando uma avaliação. Então é importante que você veja a aula num todo. Certinho? Não fique só, não se sinta só. Tá com dúvida, tá com dificuldade? Entre em contato comigo pela plataforma, pelo WhatsApp no grupo, pelo privado, manda um pombo correio, escreve uma carta, faz um telegrama. Se nada der certo, vai no quintal, bota fogo, bota um lençol, faz sinal de fumaça como os índios faziam assim, ó. Menino, eu vou ver de lá de casa que vai ser lindo. Só bota uma letrinha brilhando que eu vou ver a fumaça de longe. Mas se comunica. Não se sinta só, tá? Comunique-se, expresse a sua dúvida, expresse a sua dificuldade para que a gente possa juntos, para que nós possamos juntos crescer e evoluir, tá bom? Então vamos lá. A escultura grega. A escultura grega foi uma das importantes manifestações artísticas do mundo grego e que influenciou diversas civilizações posteriores. Como eu falei, né, a influência da arte grega ela vem muito tempo depois. Depois da Idade Média, então, a Grécia, principalmente a arte grega, ela inspirou muitos outros movimentos artísticos que surgiram logo após a Idade Média. Para a composição das obras, os principais materiais utilizados eram mármore, bronze, pedra, madeira e terracota. Eu só passei aqui algumas informações básicas do que eles usavam para fazer as suas estátuas. Elas foram primordiais para o cumprimento de ordens religiosas, políticas e ornamentais, as quais representavam e glorificavam sobretudo deuses, heróis, musas e atletas. A civilização grega era uma civilização extremamente religiosa. Tá? Eu já falei, não nessa série, mas em séries anteriores, vocês puderam ver comigo um pouco sobre a mitologia. Eu já falei sobre como era a religião da Grécia Antiga, o estudo dos deuses, Zeus, Thor, Hera, Afrodite e também os seus heróis, Hércules, Aquiles. Então, assim, eram pessoas que para eles eram endeusadas. Então eles sempre traziam essas imagens. Eles sempre traziam imagens desses deuses para que eles pudessem orar, adorar e trazer a sua religiosidade dentro da escultura, dentro das suas imagens. A escultura grega foi uma das mais importantes manifestações artísticas da Grécia e inspirou de maneira significativa a arte ocidental. Sabe-se que as primeiras obras escultóricas gregas surgiram no período arcaico, entre o século 8 e o século 6 a.C., e evoluíram durante muitos séculos.
tá? Então a gente entende que as primeiras esculturas gregas, elas surgem no período arcaico. Nós já estudamos o que é esse período, tá? O arcaico, o helenístico, helenístico, o arcaico, o helênico. Nós já estudamos esses períodos nas aulas anteriores. E dizem que as esculturas gregas surgem no período arcaico. Professor, só uma coisa, professor. Século 8 ao século 6, não é do século 6 ao 8? Reparem na informação que está após os séculos antes de Cristo. Aquilo que a gente coloca antes de Cristo é ordem decrescente. Pós-Cristo, ordem crescente. Então, antes de Cristo, sim, é do século 8 ao século 6. Aspectos como a representação do homem, a busca pela perfeição, o idealismo das formas por meio da simetria, volume, riqueza de detalhes e movimento são algumas das principais características da escultura grega, que foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Vale destacar que ela foi também um instrumento de retratação dos valores da época. Então, a ideia da escultura grega era passar o máximo possível da perfeição humana, tá? Quando eu falo em perfeição é tamanho, músculo, volume, e o interessante era trazer a idealização do ser humano perfeito para eles na época. Tá? O grego privava muito a perfeição e ele queria trazer essa perfeição dentro da sua escultura. Eu trouxe algumas imagens para você ver nessa aula ainda. Você vai poder ver como eram os músculos, como eram os formatos, ou seja, eles idealizam o homem e a mulher perfeita, tá? O homem com músculos, aí tipo eu, assim, todo musculosão, sabe? O homem com músculo, bonito, a mulher toda volumosa, seios fartos, sabe? Então, eles idealizavam a perfeição do ser humano dentro da imagem. Essa era a ideia geral da escultura grega. Períodos característicos. A arte grega, incluindo a escultura, ela pode ser dividida em 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helênico. Nós já vimos esses períodos, nós vamos ver agora como é que era a escultura também nesses 3 períodos da Grécia Antiga, tá bom? No período arcaico, o período arcaico que vai por volta do século 8 ao século 5 antes de Cristo, tá bom? No período arcaico, que foi o primeiro período da Grécia Antiga, a escultura grega deu seus primeiros passos. Inicialmente, os artistas se inspiraram nos modelos egípcios e assírios. Olha que interessante. Quem inspirou a escultura grega foram os egípcios e os assírios, né? Inspirado, o assírio nem tanto, mas o egípcio é algo muito comum para a gente, né? A gente vê aquelas múmias, aqueles sarcófagos, aquelas coisas grandes que a gente vê em filme. Então, assim, tudo aquilo inspirou a escultura grega no período arcaico. Mas não demorou muito para que adquirissem características próprias, porque esses 2 estilos aí que a gente falou anteriormente, eles não buscavam a perfeição do homem, né? Eles simplesmente retratavam com suas esculturas. E o grego traz a ideia do homem perfeito. Já nessa fase principal, característica era a representação da imagem humana, muito próxima da realidade. O cuidado com os detalhes, com punhos cerrados. O que é um punho cerrado? É isso aqui, ó. Bater aqui, ó. Cadê minha câmera? Isso aqui é um punho cerrado, ó. O punho cerrado, silhueta delgada são outras marcas. Havia uma diferença na reprodução de homens e mulheres. Nas esculturas femininas, chamadas core, é possível perceber túnicas cobrindo o corpo. Então, na primeira fase arcaica, né, a escultura grega ela retratava o homem, tentava chegar ao mais... Quando eu falo homem, é homem e mulher, tá bom? Entendam a minha questão. Tentava chegar o mais próximo possível da forma humana. Quando eles iam para core, o que era core? Era a forma feminina. Eles usavam sempre, ao fazer uma mulher numa estátua, cobrir o corpo dela. Era toda sensual, aquelas formas bem feitas, mas sempre o corpo coberto, tá bom? Já os homens, ou couros, apresentavam músculos definidos e pernas separadas, que é para dar o aspecto de movimento, tá bom? Então eles usavam o homem já com músculos definidos, aquele
aquela idealização do homem perfeito, e usavam as pernas dele separadas para dar movimento. Nós temos aqui duas esculturas do período arcaico grego, tá bom? A mulher, como a gente pode ver ao lado, né, ela vestida, túnica, e o homem ao lado, nu, e com as pernas separadas, dando essa ideia de movimento. A gente percebe que ela não é tão próxima, né? Ela não tem tanto realismo quando se fala em aparência humana, mas ela tentou se adequar, ela tentou chegar próxima ali desse realismo. Visualizaram? Observa a imagem, analisa, faz um estudo. Viu como é que ela é? Vi, professor. Então vamos lá. Período clássico, que vai do século V ao século IV a.C. Nessa fase, a escultura grega já conseguia retratar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. As faces que antes eram rígidas passam a ter um aspecto muito mais próximo do real. Uma importante característica deste período foi a possibilidade da obra ser vista por diversas perspectivas, a tridimensionalidade. Então, no período clássico, período posterior arcaico, a gente tem um ser humano, uma estátua mais próxima do ser humano, mais parecida com o ser humano, com um rosto mais leve, né, um rosto mais parecido com o nosso, e ela agora com a ideia de tridimensionalidade. A gente pode vê-la de vários ângulos. Na arcaica, era muito comum, somente na egípcia, né, aquelas estátuas coladas na parede, elas são bidimensionais. Você só pode ver de um certo ângulo. Aqui agora não, aqui a gente tem agora a estátua de vários ângulos. A gente pode ver esse cara aí, que está para lançar um disco, ele é muito conhecido por conta das Olimpíadas. As Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga. Vocês podem perceber aí na construção do corpo dele, né, a perfeição dos músculos, a perfeição do movimento. Parece que ele está vivo. Parece que é um cara, não parece? Já viu aquela estátua viva que tem em São Paulo? Que quando você passa, ela te mexe, dá um susto, dá vontade de você dar um chute na canela, mas você não dá porque você é educado? Pois é. Parece aquele tipo de trabalho. Parece que ela está viva. A perfeição dos músculos, o trabalho dos músculos, o trabalho que é feito nela. Então, o período clássico, ele se aproximou muito à perfeição humana, né? Na forma, no estilo, e trouxe estátuas tridimensionais, né? A gente pode estar vendo ela de todos os lados. E o período helênico, que é o nosso último período. Ele vai do século III até o século I. Né? O século I termina esse período antigo e inicia-se o século I, que começa contando o cristianismo. As mudanças enfrentadas neste período, com o auge da democracia e o desenvolvimento possibilitado por Péricles, uma das maiores personalidades políticas dessa época, se refletiam na escultura grega. As obras começaram a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral, porém ainda de maneira realista. Então a gente começa agora a perder um pouco, né, no período helênico, a gente começa a perder um pouco agora aquela ideia religiosa para retratar mais o dia a dia, tá? Para retratar mais o que acontece no mundo, né? Como eles sentem, como eles pensam, e imagens que agora trazem uma ideia teatral, né? Que nos fazem olhar, perceber alguma coisa e perceber alguma situação, mas ela continua com a mesma pegada. A perfeição humana, ela aumenta. A gente pode ver uma mulher aí, né? A gente pode ver o formato dos seios dela, o quão reais são, né? O formato dos seios, a barriga. Então assim, a gente pode perceber o quão ele se aproxima da realidade através da sua escultura, através do seu trabalho. Principais escultores gregos. Grandes nomes ficaram na história da escultura grega. Dentre eles, Fídias. Fídias nasceu em 480 a.C. e morreu em 430 a.C. Considerado um dos escultores mais importantes da Grécia Antiga, foi o criador das duas estátuas mais famosas da Antiguidade, Atena e Zeus. A estátua Zeus, inclusive, é considerada uma das 7 antigas maravilhas do mundo. Uma das 8ª maravilhas do mundo, tá bom? A de Zeus. Professor, onde essas duas estátuas estão? Não estão, elas foram destruídas. Tá? Elas foram destruídas, elas não existem mais. Nós só temos hoje registros, né, cópias dela e registros históricos que provam a existência dessas estátuas. Então, Fídias,
foi assim o escultor grego mais famoso, foi o mais badalado da época. Características da escultura grega. As principais características são: busca pela beleza física, como eu falei, eles buscam a perfeição humana o mais rápido, o mais visível possível. Eles trazem a ideia do homem perfeito e da mulher perfeita dentro da sua escultura. Busca pela beleza física, né? O grego buscava muito a beleza física em si. Representação do corpo humano, né? Percebam que a 90,99% das estátuas estão nus, estão pelados, né? Eles procuravam representar o corpo humano na íntegra, como ele era. Naturalismo e idealismo das formas, como eu falei, o naturalismo, né? Nós chamamos de nu artístico, então eles traziam muito o nu dentro do seu trabalho. Movimento e detalhes, professor, a imagem caminhava, tem movimento? Não, mas davam a ideia de estar se movimentando. Lembram lá da estátua do período helênico, que eu falei que parecia que o rapaz com a estátua ia jogar? Pois é, isso é movimento, ideia de movimento. Volume e simetria. Professor, volume, ela tinha MP3? Tocava Haida? Era o quê? Tinha Mônica Nascimento tocando na Haida? Não, o volume não é volume de MP3, pelo amor de Deus. O volume que eu falo é volume de corpo, né? Você tinha a dimensão do músculo, a dimensão do corpo, você via e percebia que tinha o corpo. E simetria é igual, né? Os dois lados eram iguaizinhos. Perspectiva e proporcionalidade. Perspectiva e proporcionalidade, que eu falei, aquela questão da tridimensionalidade, estátuas bem feitas e temas mitológicos. Uma grande parte, os dois primeiros períodos, principalmente, abordaram muito a religião deles, a mitologia deles, os seus deuses, seus heróis, suas crenças e por aí vai. A nudez nas estátuas gregas. Professor, por que aquele povo fazia aquela estátua com aqueles homens, aquelas mulheres, tudo pelado? É porque desenhar, fazer estátua de roupa era difícil, professor? Vamos entender o que acontecia na cabeça daquele povo para fazer aquilo. O que todos esses artistas buscavam com a representação do nu era a revelação do divino. Eles viam nas formas do corpo humano a mesma beleza e a mesma harmonia que encontravam na natureza e no cosmos. Então, quando o artista, o escultor grego, fazia sua escultura do homem nu, ele queria passar aquilo de mais belo que tinha na natureza. De acordo com ele, o homem nu, ele fazia contato com o cosmos, contato com a natureza. O homem nu fazia contato com o universo. Então ele queria mostrar esta beleza. Ele queria mostrar este contato entre homem e natureza através da nudez. Os artistas gregos tinham uma relação muito mais próxima do nu do que os seus colegas de outras eras. Eles não precisavam recorrer a modelos ou mesmo a cadáveres para estudarem as formas e proporções do corpo humano. Diariamente, os ginásios poderiam ver os jovens exercitando-se ao natural, como era de costume na sociedade grega. Nos Jogos Olímpicos, os atletas também competiam do jeito que vieram ao mundo. Tá aí uma curiosidade, não sei se você sabia. Mas os atletas que jogavam, que lutavam nas Olimpíadas, que jogavam nas Olimpíadas, que participavam dela, participavam nus. A nudez para o grego, né, para o grego da arte clássica, era algo muito natural, era algo muito comum. Para eles não era algo como a gente é hoje, né? Que hoje é algo reservado, hoje é algo privado. A minha nudez é minha, ela é reservada a mim. Não é normal eu sair nu no meio da feira. Vão me prender, me chamar de doido e falar que eu bitolei de vez a cabeça, né? Mas na antiga Grécia isso era comum, né? Os homens, a luta grega mesmo, os lutadores lá, os romanos, aquele pessoal todo, que é aquela luta que você agarra, eles passavam óleo no corpo, ficavam nus. A intenção o óleo era para escorregar, o primeiro que derrubasse o outro de costas ganhava. Então eles ficavam nus ali, ficavam lutando, era muito comum tirar o ar. Então assim, para eles a nudez era algo normal. Então retratar isto nas estátuas era muito comum, porque o artista que fazia, ele observava isso no seu dia a dia, ele via no seu dia a dia o homem nu, então ele conseguia retratar isso nas suas estátuas tranquilamente. Vale lembrar que os gregos também não se furtaram a representar a nudez feminina.
foi somente no período clássico que as estátuas perderam suas vestes e véus. Professor, eu percebi uma coisa, professor. A maior parte das esculturas gregas, né, a maior parte da nudez é masculina, realmente. Nos dois primeiros períodos, o arcaico e o helênico, só o homem aparecia nu, tá? A mulher sempre tinha uma cobertura, a mulher sempre tinha alguma coisinha que cobria o seu corpo, mas o homem desde o início, largado, nem aí com a vida, né, já aparecia nas estátuas de forma nua. Somente no último período, que foi o período clássico, em que a mulher agora também passa a aparecer nua. Professor, só uma curiosidade, deixa eu passar para vocês uma curiosidade. Perceberam das estátuas que eu mostrei dos homens nus, todos eles têm o órgão genital pequeno? Notaram? Notaram, se você fizer uma pesquisa na internet por estátuas gregas, né, romanas, você vai sempre ter a estátua do homem com genital pequeno? Por quê? Eu vos explico por quê. Pelo seguinte, o grego ele privava pela beleza, tá? Dentro da sua estátua, dentro do seu trabalho, a forma física, a beleza. Então, assim, você observa homens musculosos. Falando do homem porque eu quero explicar o porquê do órgão genital pequeno. Homens com músculos, homens fortes, troncudos, tentavam trazer a beleza facial o mais próximo possível do real, homens bonitos. Só que o grego, além de privar muito a beleza, o grego privava muito a sabedoria, o estudo. O grego privava muito a ideia do homem sábio, do homem inteligente. E na cabeça do grego, o órgão genital, o pênis, né, um pênis grande, na cabeça dele era coisa de homem bruto, homem selvagem, homem que não tinha inteligência. Então, para eles, não combinava fazer uma estátua de um homem belo, um homem bonito, um homem forte, que também é de um homem inteligente, porque eles privavam a sua inteligência e colocar algo genital masculino grande, né? Botar um pênis grande, porque para eles quebrava a beleza e quebrava também a ideia da inteligência, a ideia da sabedoria, que para eles era algo tão cultivado na época. Então, para eles, o padrão deles de beleza era aquele padrão que a gente vê naquelas estátuas que nós vemos. E a gente viu aí, né? Veio a Idade Média acabou com qualquer relação da arte clássica, e depois com o Renascimento nós voltamos mais uma vez com a arte clássica, sendo influenciando novos estilos e novos artistas que por aí vêm. Nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se não entendeu, volta lá do início, assiste de novo, tenta entender direitinho. Se não entendeu, mande uma mensagem, sinal de fumaça, um pombo-correio, telegrama, grita do quintal de lá que eu ouço daqui, dá um jeito. Mas entre em contato comigo, a gente tem lá a plataforma, a gente tem um grupo do WhatsApp que você pode estar falando comigo, tá? Para poder tirar a sua dúvida, para a gente construir juntos este caminho maravilhoso de ensino-aprendizagem, tá bom? Valeu, até a próxima aula. Como diz os manos da quebrada, é nóis, mano. Valeu, galera.